Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Santana e essa é mais uma aula maravilhosa aqui no canal. E na aula de hoje iremos falar sobre tipos de planejamento orçamentário. Então, caneta e papel na mão e vamos para a aula. Vamos lá então. Bem, a aula de hoje nós iremos falar sobre tipos de planejamentos orçamentários. Nós temos aqui alguns tipos de planejamento. Nós temos o planejamento estático, o planejamento flexível, o planejamento contínuo e o planejamento base zero. Vamos começar com o planejamento estático, tá? Lembrando que o estático e o flexível são os mais comentados dentre os tipos de planejamento orçamentário, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo estático. O que é o planejamento orçamentário do tipo estático? Bem, o nome já vai muito levar cada um de nós a pensar sobre o que é, e ele geralmente, olha só, geralmente o estático ele é elaborado, anotem aí, viu pessoal? Elaborado para o próximo período, tá? Próximo período, ok? Outra coisa também, ele é um planejamento de referência, certo? Ele é de referência. Lembrando que vai depender muito de cada estratégia, projeções, tipo de empresa, cada um desses tipos de planejamento, tá bom? Então, ele é uma referência para controle aí de uma empresa, tá? Então, uma vez, olha só, uma vez aprovado, não sofrerá, olha só, não sofrerá mudanças, beleza? Então, uma vez aprovado, ele não vai sofrer mudança. Bem, o planejamento estático, ele acontece o seguinte, ele tem como o volume de vendas, olha só, o volume de vendas ou de produção, tá? Com ponto de partida, tá? Então, vai iniciar aí com esse valor, esse número de vendas ou de produção. Então, olha só, quando falamos de planejamento estático, nós estamos falando que todos os números de uma empresa, tá, são derivados como metas, tá bom? Então, todos os números vão ser derivados como metas, tá? Então, assim, pessoal, após definir esse volume de vendas ou esse volume de produção, todas as demais informações trabalharão em cima deste número, tá? Então, por exemplo, mão de obras, tá? Matéria-prima, investimentos, todos esses números vão trabalhar em cima desse número que já foi elaborado, que já é uma referência, ou seja, ele não vai sofrer mudanças em relação a uma vez que é aprovado, tá? Então, todos esses outros valores vão trabalhar em cima desse volume de venda e produção que já foi estabelecido nesse planejamento e que não vai sofrer nenhuma mudança, tá? O planejamento estático, ele tem uma característica engraçada, que ele é fácil, interessante na verdade, né? Ele é de fácil elaboração, tá bom? Ele é de fácil elaboração. Então, o que é que visa o planejamento estático? Ele visa um único cenário, tá? Ele visa também não se altera durante a execução do período, ou seja, durante aí um ano, ele não vai se alterar, ou seja, ele não vai sofrer nenhuma mudança, tá? Dentro do período orçamentário, certo? E ele foca em um único plano de controle de operações. Então, ele vai focar em um único cenário e em um único plano de controle de operações. Então, aqui, pessoal, é o seguinte, por ser estático, por ser de fácil elaboração, por não sofrer mudanças, por estipular um volume de vendas ou de produção único ali para o período, esse tipo de planejamento ele vai identificar desvios. Vai ser muito tranquilo para identificar, anotem aí, tá? Identificar desvios de estratégias e tomar decisões, olha só, decisões mais rápidas, tá? Por ele ser único, ou seja, uma vez que eu faço uma projeção de venda de, um exemplo, 100 mil reais, é esse valor que vai ser trabalhado durante o período orçamentário, tá? Não vai existir mudanças em relação a este número, tá bom? Então, uma vez que eu vi ou existir algum desvio,
das estratégias estabelecidas, vai ser muito mais tranquilo, mais rápido para resolver, por ser um número já estático. Tudo bem? Ok, pessoal. Aqui também no planejamento estático, os custos variáveis, eles são considerados baixos ou até desprezíveis em relação às receitas, tá? E essa mudança, né, não vai gerar benefícios significativos, por isso que ele é estático. Daí nós temos, pessoal, o segundo tipo de planejamento, que nós chamamos de planejamento flexível. Vou separar aqui só para não confundir, colocar de outra corzinha aqui, tá? Flexível. O que é? Bem, o planejamento flexível, ele não é diferente do estático, ele não, olha só, não determina, anotem, olha só, ele não determina um único cenário. Ele não vai dizer que esse cenário é único, ele é flexível, ou seja, eles admitem variações nos gastos, tá bom? Ele admite variações nos gastos, então nos custos, nas despesas, nos investimentos, e essas variações vão de acordo às variações das vendas ou produção, tá bom? Então acompanhe comigo. Esses gastos, custos, despesas, investimentos, eles vão se alterar conforme as vendas também. Diferente aqui, que uma vez estabelecido um determinado valor, né, não se altera mais. Então aqui as vendas e a produção vão alterar, logicamente todos os gastos, custos e despesas e demais gastos também vão ser necessário ter alterações, tá bom? Então vamos lá. Observe, ele permite variações para que o plano se mantenha atual. Então ele vai permitir essas variações para que o plano ele sempre esteja atualizado, ou seja, conforme as demandas que vierem, as alterações, né, no número de vendas, no número de produções que foram projetadas, vier aí a variar, né, a mudar, tá bom? Então, esse tipo de planejamento ele vai ajudar a controlar melhor as despesas operacionais de fabricação. Então, todas as despesas, tá, de fabricação, elas vão ser ajudadas, né, a ser controladas a partir disso aqui. Por quê? Porque você vai perceber que ao momento em que as vendas ou a produção aumentam, uma nova demanda, um novo número, foi estudado o mercado e apresentou uma nova projeção, então vai ser mais tranquilo de você controlar essas despesas operacionais de fabricação. E aqui também vai servir, pessoal, para atualizar projeções. Nós sabemos que o mercado ele muda rapidamente, né? E às vezes é necessário o nosso planejamento também ser atualizado, inclusive as nossas projeções, ok? Depois nós temos aqui o que nós chamamos de planejamento contínuo, tá bom? Esse planejamento contínuo, pelo nome você vai entender, ele é contínuo, ele é revisado, olha só, ele é revisado periodicamente. Como assim, periodicamente? Mensalmente, trimestralmente, semestralmente, tá? Isso tudo com os dados reais ali do período anterior, tá? Então ele vai analisar aí os dados reais do período anterior, tá? Então o contínuo é geralmente utilizado em empresas com produtos, pessoal, com curtos ciclos de vida, tá? Necessitando de rápidas mudanças no seu processo. Então vocês já vão se ligando aí. Se é contínuo, esse planejamento é feito quando essa empresa tem um ciclo pequeno, curto de vida, necessitando de mudanças, né, no seu processo. Então o planejamento contínuo, ele sempre vai manter a equipe, certo? Ciente, tá? Do que está acontecendo na organização. Por quê? Porque ele faz essa revisão periodicamente deste planejamento. Então ele vai realizar ajustes continuamente ao nome. Ajustes contínuos, tá? De modo a refletir, sendo fiel ali à situação de fato atual, tá bom? Então aqui, pessoal, é possível ter uma melhor visibilidade, olha só, uma melhor visibilidade sobre as receitas e despesas
quase que em tempo real, porque você vai revisando e você vai vendo se houve alterações, né, ajustes, e você vai vendo esses gastos aí de modo quase que tempo real. Ele também é necessário para elaborar novos orçamentos, tá? E aí eu consigo ser mais crítico, porque eu estou atualizando sempre, né? E mais assertivo. E também, pessoal, é utilizar em empresas que mudam constantemente os processos de fabricação e de vendas, tá bom? Logo após, nós temos o base zero, tá bom? O quarto tipo de planejamento, base zero, vou colocar aqui de outra cor, certo? Esses dados, os dados desse planejamento, eles são passados e podem conter ineficiências, tá? E por isso eles devem ser utilizados eles não devem ser utilizados como parâmetro para projeções, tá bom? Então, olha só, vou pegar um nome muito forte aqui do base zero, que é o histórico. Muita gente, o contínuo, por exemplo, se baseiam, né, pelo histórico. O base zero não. Ele acredita que os dados passados podem conter ineficiência e por isso não deve ser usado como parâmetros para novas projeções, tá? Então aqui a gente não vai utilizar o histórico como base, tá bom? A base vai ser zero, ou seja, não olha o histórico. Então, geralmente pode demorar um pouco mais, mas entrega a análise, olha só, análise completa, certo? Então ele não vai olhar histórico. Ele vai ver de fato o que vai iniciar do zero esse planejamento, tá bom? Então ele vai mais pela ideia dos custos-benefícios, tá bom, galera? Certo? E não pelo histórico, tá bom? Então, base zero. Ele começa o planejamento do zero, sem olhar dados passados, porque pode conter de fato ineficiência. Então, ele vai pegar de fato do zero, do atual, para fazer o seu planejamento, ok? Então, vamos lá. Antes de passar, eu peço que vocês me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, @professor Daniel Santana. Se vocês compram livros, né, pela internet, compra pelo nosso link que está aqui na descrição do vídeo. E não se esqueçam de se inscrever aqui também no canal, beleza? Vamos lá. Então eu quero fazer um exemplo bem prático aqui para vocês, para a gente trabalhar aqui esses planejamentos, tá? Então vamos lá. Imagine que uma fábrica de doces, coloca aqui para vocês, uma fábrica de doces, ela fornece ao seu único cliente, olha só, ele tem um único cliente, um volume de 10 mil doces mensais. Então aqui, ó, um volume de 10 mil doces mensais, tá bom? Essa empresa ela tem um custo fixo de 3 mil reais. Olha só, ela entrega um volume de 10 mil doces mensais a esse único cliente. Vou colocar até para vocês aqui, ó. Único cliente. Tá? Imagina uma empresa que está iniciando, encontrou seu único cliente, o cliente gostou do seu produto, então ela faz um volume de doce de 10 mil doces mensais, tá? Para esse cliente dele. Tá bom? Bem, vamos lá. Imagine que essa fábrica, ela vende, tá? Ó, preço de venda. Ela vende ao seu cliente cada unidade por R$ 2,50. O custo unitário, ou seja, para fabricar esse produto, cada produto está a um custo unitário de R$ 1,50. Tá bom? Certinho? Então vamos ver o seguinte. Então ele precisa fazer um determinado demonstrativo com base no planejamento estático e flexível. Então vou colocar aqui, ó, vou colocar de outra cor, estático. Imagine que nós vamos ficar fazendo um demonstrativo aqui com base no planejamento estático, tá? Vamos lá. Vou colocar o verdinho Palmeiras aqui, tá? Então imagine o seguinte, se ele faz essa entrega, né, esse trabalho com esse cliente, então ele vai ter uma receita, certo? Uma receita, pegar aqui 2,50, né? Vezes 10 mil unidades, então a receita que ele tem é uma receita de 25 mil reais. Certo? Bem, imagine que essa empresa, eu vou colocar um valor aqui ilusório, viu, pessoal? Só para mesmo teste, os valores reais de cada estado, de cada região, tá? O que é estipulado
por legislação, mas imagine que um tributo, né, aqui ao menos um tributo em cima das vendas, tributo, né, sobre as vendas de 5%. Então, 5% vezes 25 mil, que é sobre a receita, nós vamos ter aqui um valor, né, um tributo a ser cobrado no valor de R$ 1.250. E, logicamente, se eu quero encontrar o lucro, eu preciso tirar os custos variáveis, ou seja, nós temos o custo variável aqui de 1,50 por unidade, né? Então, eu pego 1,50 vezes as 10 mil unidades, né? Então, para fabricar 10 mil unidades, onde cada um tem 1,50, foi gasto aí 15 mil reais. 15 mil reais. E menos o custo fixo, tá? Que no caso aqui é 3 mil reais. 3 mil reais. Bem, qual é o lucro que nós vamos ter aqui? Vou colocar aqui 3 mil reais também na coluna certinho, tá? 3 mil reais. Ok? Então, vamos ver aqui qual foi o lucro, né, dessa operação com base no planejamento estático. Então, 25 mil menos 1.250 menos 15 mil menos 3 mil, nós vamos ter um lucro no volume, né, no valor de 5.750. Agora observem comigo, pessoal. Se nós estamos falando de planejamento estático, essa projeção aqui, ó, é estática, ele não vai alterar. Portanto, ele já sabe quanto é que ele vai gastar aqui, ó, de custo variável. Ele já sabe que do custo fixo, né, que é 3 mil reais, ele já sabe. E se ele também já sabe do tributo, ele também já tem aqui, ó, definidíssimo, tá bom? Definido. Ou seja, o planejamento estático, ele é muito característico de poucas variações nas receitas, né? Então, é um planejamento feito onde as receitas têm poucas variações, tá? Os gastos variáveis geralmente são baixos ou desprezíveis em relação à receita, e o esforço de atualizar um planejamento estático não gera benefícios significativos, por isso que permanece a mesma receita, tá bom? Por ser estático. Então, para aquele período daquela projeção, não vai existir nenhum tipo de mudanças, ok? Depois nós temos, pessoal, o seguinte, imagina agora um demonstrativo com base no planejamento flexível. Tá? Vamos lá, então. Imagine o seguinte, que agora mudando, né, a necessidade de flexibilizar. Imagine que o cliente dessa empresa, ela pediu o seguinte, olha, tá muito bom os doces, está tendo muito pedidos, agora eu quero 15 mil. Olha só, 15 mil unidades. Aí, por ser flexível, observem comigo, a receita agora, ela vai mudar. Então, o preço de venda é 2,50, agora vezes 15 mil unidades, nós iremos ter agora um custo, uma receita total de R$ 37.500. O tributo é os mesmos 5%, vezes, né, o faturamento, que no caso é 37.500, né? Então, nós vamos ter aqui um tributo de 1.850, ok? O nosso custo variável, ele continua o mesmo, ou seja, cada unidade tem um custo de 1,50. Pode alterar? Pode, as mudanças, preço de mercadoria pode mudar. Nesse exemplo, continua o mesmo, tá? Vezes agora 15 mil unidades. Então, o custo variável vai para R$ 22.500, certo? E o nosso custo fixo. Eu queria chamar a atenção de vocês sobre a alteração do custo fixo. A gente sabe que o custo fixo ele não se altera conforme a produção ou venda, né? Ele tem essa característica. Porém, pessoal, ele pode se alterar sim, certo? Ele pode se alterar sim. E isso é admissível, tá? É aceitável. Quando? Observem, se eu aumento minha produção, imagine que eu começo a aumentar cada vez mais minha produção, e se esse custo fixo é de um aluguel, de repente eu preciso de um outro espaço. E o espaço maior porque a produção está aumentando. Então, de repente, aumenta meu custo fixo. Eu preciso aumentar a mão de obra, que é um custo fixo. Então, eu vou alterar
Então, isso também pode acontecer aqui no nosso flexível, né? Essa alteração do custo fixo pela demanda ser muito alta e precisar de um espaço maior, de mais mão de obra, que são custos fixos. Nesse exemplo, permanece aqui os R$3.000, tá? Vou colocar aqui. Os R$3.000. Então, nesse momento, com esse demonstrativo, com base no planejamento flexível, o nosso lucro vai sair de 37.500 menos 1.850 menos 22.500 menos 3.000. Nós temos agora um lucro aqui de R$10.150. 10.150 reais. Gente, agora observe o seguinte. O flexível, ele determina e ele aceita essas mudanças. Ou seja, a previsão poderia ser de 25 mil. Agora, se fosse estático, não ia alterar. No flexível, ele alterou. Ele fez aqui uma mudança, né? Aceitou essa mudança do primeiro planejamento, de 10 mil para 15 mil. Ora, se aumentou, possivelmente os demais gastos também. Como o tributo aumentou em cima desse volume maior, os custos variáveis alteraram também. Ó, 22.500, aqui era só 15 mil, porque aumentou as vendas, tá? Coisa que não acontece aqui por ser estático, tá bom? E aqui o lucro também mudou, lembrando que o custo fixo pode também ser alterado por necessidade do aumento aí das vendas e da produção, tá? Então, olha só, pessoal, o planejamento flexível, historicamente, há variações significativas nas receitas, né? Então, se a gente pegar o histórico, são produtos que existem uma determinação, né? São determinadas alterações na receita, ele não é sempre o mesmo. Diferente no estático. Geralmente o estático olha para trás, para o seu histórico, e vê uma constância nas vendas, né? Permanece sempre próximas. No flexível já existem essas variações significativas nas mudanças, tá? Os gastos variáveis são mais elevados e há essa necessidade de revisão do planejamento, sendo muito necessário para uma melhor gestão, tá bom? Bem, e os dois, né? O contínuo. O contínuo ele vai pegar o seu planejamento e vai sempre revisar, né? Sempre vai estar revisando para dar um número mais atual. E o base zero ele vai esquecer histórico e vai sempre fazer um planejamento com base na realidade ali em que está a empresa. Beleza, pessoal? Joinha? Então vamos lá. Só concluir aqui. Pois bem, pessoal, essa é a aula de hoje. Nós estamos agora nessa playlist de planejamento financeiro e orçamentário. Mais vídeos estarão vindo aí para melhorar ainda mais e trazer mais conteúdo para vocês. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de recomendar essa aula para mais pessoas, de entrar nos grupos, de estar aí junto de nós e se inscrevendo também no nosso canal. Comentem também aqui, deixando a sua avaliação e suas dúvidas também, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.